chegamos então na aula 23, que é uma aula onde nós vamos falar do uso de 3 pontos de fuga. Nós já vimos como fazer 100 pontos de fuga, né? Ou 100 no sentido de 100, né? Com S. 100, sem nenhum ponto de fuga. Que foi a primeira aula de perspectiva, né? Onde simplesmente usando tamanho e aumentando a quantidade de detalhes, diminuindo a quantidade de detalhes, você consegue dar profundidade. Nós vimos um ponto de fuga, onde nós fizemos uma cidade meio que de caixa, simplesmente. Agora na última aula, nós vimos 2 pontos de fuga, onde nós construímos uma casa de esquina, né? E agora nós vamos chegar no terceiro com 3 pontos de fuga, né? Nessa aula agora, aula 23, vamos falar de 3 pontos de fuga. Então, vamos começar, como nós já aprendemos até agora, que para usar o ponto de fuga, nós precisamos primeiro traçar a linha do horizonte. Traçada a linha do horizonte, nós vamos estabelecer os dois pontos de fuga. Tá? Agora você vai estabelecer um terceiro ponto de fuga. Esse terceiro ponto de fuga é aleatório. Tá? Você vai colocar ele onde você achar melhor. Ele tem que ficar acima da linha do horizonte ou abaixo. Nesse caso, eu vou mostrar para você como ele ficaria acima primeiro. Tá? Então você vai botar esse ponto lá em cima e aí você vai fazer com que as linhas verticais, elas vão convergir para o ponto de cima. E as linhas horizontais vão convergir para os 2 pontos das laterais. O que eu quero dizer com isso? As linhas verticais, ou seja, as linhas de pé, aquelas que estão de pé, elas se encontram no ponto de cima. As linhas deitadas, ou as linhas horizontais, se encontram nos pontos da esquerda e da direita, da mesma forma que você já fez na aula anterior. Tá? Então, olha só, que interessante. Vamos colocar aqui, puxar. Essas são as linhas laterais. As linhas horizontais. E agora as verticais, estão indo lá para cima. Lembra que as verticais antes, elas eram simplesmente paralelas, né? Agora não. Agora elas não são paralelas. Agora elas têm um ponto lá em cima onde elas convergem. Esse efeito, você usa essa técnica de 3 pontos de fuga, você usa para dar a impressão de que você está vendo essa coisa de baixo, né? O ponto de fuga lá em cima dá a impressão de que você está vendo esse quadrado, esse cubo, de perto e de baixo. Então ele dá essa distorção dos pontos, essa distorção das linhas verticais. Tá? Então olha só como a gente vai fazer a parte de dentro. Eu pego aqui essa linha agora, da mesma forma que eu fiz com 2 pontos de fuga, puxo os pontos de fuga laterais, certo? Criei a parte de dentro. Mesma coisa com a parte de cima. Então, gente, isso aqui está tudo baseado no princípio que você seguiu lá atrás quando você fez o primeiro cubo usando paralelas. O que a perspectiva vai fazer? A perspectiva com os pontos de fuga, ela vai cada vez mais criar um ponto para o qual a linha vai convergir. Então, no primeiro, com um ponto de fuga, apenas uma parte converge para pontos de fuga. Nos 2 pontos de fuga, você tem as linhas horizontais também convergindo, todas as linhas horizontais convergem, e no 3 pontos de fuga, tanto as linhas horizontais quanto as verticais também convergem para algum ponto de fuga. Aqui eu pensei um pouquinho naquela cela do Magneto no filme dos X-Men, né? O filme dos X-Men que ele fica numa cela transparente de plástico, né? Então, aqui aqui fizemos aqui a cela do Magneto, todos os pontos aí convergem para algum ponto de fuga do lado, todos os pontos horizontais convergem para o lado,
E ele mesmo, o próprio Magneto, ali, o próprio personagemzinho dentro da jaula, converge para o ponto de fuga lá em cima, a cadeira dele, qualquer elemento que você tem ali dentro. As linhas horizontais deles convergem, se encontram nos pontos de fuga da esquerda e da direita, e a linha vertical, todas as linhas verticais se encontram no ponto de fuga lá em cima, tá? Então, vamos fazer essa cela aí, vamos fazer esse desenho para a gente começar a praticar essa técnica, tá? Então, o exercício agora é construir essa cela com esse personagemzinho dentro, 3 pontos de fuga, todas as linhas horizontais convergem para os pontos de fuga do lado, todas as linhas verticais convergem para o ponto de fuga de cima, que lembrando, não tem linha do horizonte, é aleatório.